O que a Bíblia quer dizer quando fala sobre o fruto do Espírito? Trata-se de uma lista de virtudes que a gente deve desenvolver por um esforço próprio ou de uma transformação produzida por Deus? No estudo de hoje, nós vamos compreender o contexto de Gálatas 5 e vamos analisar por que Paulo apresenta o fruto do Espírito como a principal evidência de uma vida conduzida por Deus. É agora programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Privilégio estarmos juntos, começando mais uma semana. Eu espero que o seu final de semana tenha sido um final de semana agradável, abençoado, junto da sua família, o bem mais precioso que nós temos aqui. E é claro, em comunhão com Deus, aquele que une, aquele que dá lógica, aquele que dá razão para a nossa existência. Eu espero que você tenha aproveitado esse final de semana para desfrutar junto com a sua família também momentos em uma comunidade religiosa, na igreja, e a gente sempre convida você a procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Nós aqui na Novo Tempo pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia e você pode encontrar a Igreja Adventista, é só entrar no site encontreumaigreja.com.br. Encontreumaigreja.com.br, você vai descobrir qual igreja adventista está mais perto da sua casa aí, tá bom? Vai lá com a sua família, com seus queridos, você será bem-vindo. Estamos no mês de agosto, e este é um mês muito especial para nós aqui na Novo Tempo. Você sabe que tudo que acontece na Novo Tempo acontece por causa dos nossos doadores, por causa dos nossos anjos da esperança. Nós não temos comerciais e são os anjos da esperança que fazem a Novo Tempo acontecer. Todos os materiais, o nosso crescimento como TV, nosso crescimento na web e nosso crescimento na rádio. E agora nós estamos tendo aí no final de julho, começamos a ter a Rádio Novo Tempo em Brasília. Se conseguir me lembrar que o prefixo é 92, eu acho que é 0,5, tá? 92,5 FM em Brasília. Só confere para mim, meu diretor, tá bom? E eu quero mandar um abraço para os nossos queridos telespectadores de Brasília, que podem também acompanhar a programação da Novo Tempo na Rádio Novo Tempo em Brasília. E isso aconteceu graças aos nossos anjos da esperança. Hoje são mais de 3 milhões de pessoas que estão tendo a oportunidade de conhecer a mensagem de salvação apresentada pela Rádio Novo Tempo, 92,9, não 0,5. Corrigindo aqui então, 92,9 FM é a Rádio Novo Tempo de Brasília. São pessoas que estão assistindo a gente, que estão ouvindo a gente, acompanham a nossa programação e também poderão receber os materiais que nós distribuímos sem nenhum custo, que são as nossas revistas Esperança. Por isso, nesse mês de agosto, quero convidar você a ser um doador para o nosso projeto, levando mensagem de esperança para Brasília e as cidades que estão ali ao redor de Brasília, para que pessoas recebam as nossas revistas, para que pessoas acompanhem a programação agora também através do rádio. Quero lembrar a você que você pode fazer a sua doação. É fácil, é simples. Mande uma mensagem para o WhatsApp do Anjos da Esperança. É o 12981766630. 12981766630. Seja um doador
e vamos levar essa mensagem de esperança. Você também pode fazer um Pix, né? Uma doação extra. O Pix é através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. É isso, diretor? anjos@novotempo.com. Você pode já fazer direto, abre ali, e se você tem aí no seu celular o seu banco, né? Você só abre na chave Pix, anjos@novotempo.com, e faça sua doação. Vamos enviar mensagem de esperança para Brasília e todas as cidades ao redor, tá bom? Nós estamos na nossa temporada sobre o Espírito Santo. Daqui um pouquinho eu faço a propaganda também da nossa revista, que você pode pedir, mas nós vamos começar, vamos orar, porque tiramos esse momentinho para a gente agradecer aos anjos da esperança, o espírito de gratidão daquele que um dia conheceu o Senhor Jesus e quer que mais pessoas recebam esta mensagem. Obrigado a você que é um anjo, tá? Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua palavra. Que o Espírito Santo, este ser da divindade que nós estamos estudando nesta temporada, seja o instrumento que vai agir na nossa mente agora para a nossa compreensão. O mesmo Espírito que um dia inspirou o autor bíblico para escrever, que a gente compreenda e que a gente viva, que a gente aceite esta mensagem, que a paz de Jesus Cristo esteja sendo derramada em cada casa, cada família, cada vida que está nos assistindo agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns versos do livro de Romanos, o capítulo 5, e depois Gálatas também, o mesmo capítulo. Como eu mencionei, essa temporada nós estamos estudando sobre o Espírito Santo e a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de transformação que acontece conosco através daquilo que Paulo denomina o fruto do Espírito, esse conjunto, essa transformação que acontece na vida daquele que aceita o Senhor. Para a gente entender um pouco essa transformação produzida pelo Espírito Santo, primeiro a gente precisa entender qual é a realidade que a gente vive e do que o Espírito quer nos salvar, do que o Espírito quer nos transformar. Para isso, vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais vão satisfazer os desejos da carne. Ele vai fazer aqui a comparação, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam aquilo que querem. Vejam que ele está fazendo uma comparação, e a luta contra a carne aqui são os nossos desejos. Em outro momento ele vai dizer as concupiscências da carne, né? Na carta aos Romanos ele usa essa expressão. Então é aquilo que eu quero fazer, que a minha vontade natural quer, e essa vontade natural ela é contrária à vontade de Deus, ou seja, a partir do momento, a gente vai fundamentar isso na sequência, né? A partir do momento que o ser humano se desligou daquele que era a fonte da vida, daquele que é fonte da sabedoria, daquele que nos fazia condicionalmente imortais, condicionalmente perfeitos, sem tendência para o mal, vontade de fazer o que era mal. A partir do momento que houve esse desligamento, eu comecei a ser controlado, o ser humano começa a ser controlado pelos seus desejos, pela sua vontade, por sua carne, aquilo que a carne quer fazer. E isso é contrário à vontade de Deus. Então isso precisa ser transformado, porque o que eu quero fazer é o contrário daquilo que Deus quer fazer. A gente já fundamentou isso ao longo dessa temporada, em alguns outros momentos, na própria ilustração que Paulo faz no capítulo 7 da carta aos Romanos. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, né? E aquilo que eu não quero, isso é o que eu faço. Quando Paulo está falando sobre carne, ele não está se referindo ao corpo físico, como se fosse
um corpo mau em si mesmo. Na linguagem bíblica, especialmente nas cartas, carne se refere à natureza humana, os desejos humanos, marcado pelo pecado, inclinada a viver de forma independente de Deus. E a gente pode fazer uma análise que essa é a vontade de todas as pessoas. As pessoas querem determinar aquilo que é mais importante para elas. A gente já trabalhou um pouquinho isso quando a gente vai lá no início, né, da história humana, nos primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis, é Deus que diz o que é bom e Deus que diz o que é mal, o que não é bom. Né? Ao final de cada dia de criação, Deus vai dizendo o que é bom. Ao criar o ser humano, ele diz que aquilo era muito bom, tudo que ele havia feito, a criação do ser humano. E é Deus também que diz aquilo que não é bom, quando ele vai dizer que não é bom que o homem esteja só. E quando a gente vai para o capítulo 3 de Gênesis, a gente vê essa autossuficiência humana se desligando de Deus, e a mulher vai dizer, ela olha para a árvore desejável, agradável aos olhos e diz assim, a árvore é boa para se comer. Então ali a gente tem o ser humano vivendo independente de Deus, ele determinando aquilo que é bom. E a gente conversou já algumas vezes sobre esse tema aqui no programa. Nós nos equivocamos quando dizemos aquilo que é bom e aquilo que não é bom, a não ser que a gente esteja ligado a Deus. Essa é a tentativa de construir a vida tendo o próprio ser humano como centro, em vez do Criador. Então, eu quero construir a partir da minha perspectiva. Imagine se cada pessoa no mundo fosse dizer aquilo que era bom e aquilo que não é. Imagine dentro da sua casa. O que aconteceria no seu ambiente familiar se cada um dissesse aquilo que é bom? Nós vamos tirar férias, e aí... E todo mundo tem o seu gosto, né? Todo mundo tem o seu gosto, né? No caso desse exemplo. É bom que a gente vá para lá, é bom que a gente vá para cá, é bom que a gente... E não dá para agradar todo mundo. Quando a gente fala de princípios de vida, é Deus que diz o que é bom. No ambiente familiar, a gente pode até dar abertura, vamos escolher, é bom, realmente é bom, a sua sugestão é muito boa, a sua sugestão é muito boa. Então, nessas férias, nós vamos para esse lugar e agora vamos para lá, para outro lugar. Agora, quando a gente fala de vida, de significado de vida, é Deus que sabe aquilo que é bom para a gente. E Deus quer trabalhar na nossa vida, não quer tirar, quer trabalhar na nossa mente, né? Não quer tirar a nossa individualidade, não é sobre isso. Mas é Deus que vai determinar qual é o caminho de verdadeira satisfação, né? Verdadeira realização. É Deus que vai dizer para a gente. E a gente tem que refletir sobre isso, né? Por isso as obras da carne são mais do que comportamentos errados. Elas revelam uma condição interior, eu querendo decidir o que é bom. Os pecados mencionados por Paulo são manifestações visíveis de um coração que perdeu a sua comunhão com Deus, quando a gente vê a lista destes pecados, aquele que se separou. Essa perspectiva percorre toda a Bíblia, desde a entrada do pecado no mundo, como eu mencionei, a humanidade passou a viver uma ruptura extremamente profunda. O pecado não afetou apenas algumas atitudes, afetou a própria natureza humana. Davi vai dizer no Salmo 51, eu fui concebido em pecado. É a natureza que mudou. Então a gente tem a natureza afetando o ambiente, a gente tem a natureza afetando todo o globo terrestre, os animais, as plantas vão morrer, vai afetar a morte, vai passar a existir, nós vamos morrer agora, isso a tragédia vai existir, o salário do pecado é a morte, isso, né? Por isso quando morremos, isso é tão doloroso para a gente, mas vai mudar a natureza. Antes eu quero o que é bom, agora eu não consigo mais fazer o que é bom. E os relacionamentos passaram a ser marcados por conflito, e o ser humano passou a experimentar uma inclinação constante para colocar a sua própria vontade acima da vontade do Senhor. É o que eu quero, é o que eu desejo, essa é a minha vontade. Mas, diz Gálatas capítulo 5, e eu quero abrir aqui na minha Bíblia,
Gálatas, capítulo 5. Você pode abrir aí na sua Bíblia. O verso 18, ele vai dizer: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ele está falando aqui porque é a lei que vai condenar, é a lei que vai mostrar, é a lei que vai revelar qual é a condição que vocês têm. As obras da carne, agora ele vai listar essas obras da carne. Perceba que isso tem a ver com o afastamento de Deus. Quando você lista, olha cada item. Me afastei de Deus, essa é a tendência, é a obra da carne, é o desejo. Elas são conhecidas e são imoralidade sexual. Deus criou a sexualidade, Deus criou o sexo como uma bênção divina para ser desfrutado dentro do casamento. Impureza, libertinagem, idolatria. Vejam que tudo se transformou no homem afastado de Deus, querendo fazer sua vontade. Feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você poderia pensar aqui em cada um desses pecados, né, desse afastamento que tem a ver com a vontade humana de fazer o que ele quer, né, de criar um Deus que vai satisfazer a sua vontade e os seus desejos. A gente já trabalhou sobre idolatria aqui no programa. É aquilo que eu quero. Coisas boas, às vezes, que se transformam em ídolos, mais importante do que Deus, ocupa o lugar de Deus. Feitiçarias, eu quero, de alguma forma, usar estratégias sobrenaturais, humanas, para responder as minhas perguntas, para preencher os meus vazios, para satisfazer os meus anseios. E ali tem uma lista. A Bíblia não apresenta o pecado apenas como prática de atos isolados, mas como uma condição. Todos esses atos pecaminosos listados refletem uma condição humana que alcança todos. E se a gente vai na carta aos Romanos, a gente vê de forma muito clara isso sendo apresentado no capítulo 3 e o verso 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a raça humana foi atingida. Todos. Quando a gente vai por capítulo 5, verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o Espírito quer me transformar desta natureza. As obras da carne surgem de uma natureza que vive separada de Deus. A lei é santa, é justa e é boa. Ela revela o caráter de Deus e mostra o caminho da vida. E mostra que o meu caminho, é esse o caminho. E se eu estou fora desse caminho, ele vai mostrar, não é o caminho que você deve andar. A lei é como um espelho, permite que o ser humano veja a sua verdadeira condição diante do Senhor. Não vai me limpar do pecado, mas vai me mostrar, não é esse o caminho. A lei é o norte que eu necessito nessa vida. Ela pode apontar o caminho, mas não tem o poder para mudar o coração. Por isso Deus prometeu algo que a lei sozinha não poderia realizar. O que é? Uma transformação interior. A lei não pode mudar minha natureza. A lei pode revelar o caminho por onde eu tenho que andar. Ezequiel, no capítulo 36, versos 26 e 27, vai dizer: eu vou dar para vocês um coração novo e vou pôr dentro de vocês um espírito novo. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar para vocês um coração de carne. Eu vou pôr dentro de vocês o meu espírito e eu farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos.
Aqui o profeta está dizendo assim, é dessa forma, o meu Espírito vai conduzir vocês na forma como vocês devem andar. Porque algumas pessoas podem querer se esforçarem pela prática da lei sem terem o coração transformado, sem deixar que o Espírito trabalhe na transformação do coração. Só que quando eu faço isso, eu começo a ser o centro e eu sou o protagonista. E eu quero dizer para você, quando a gente fala de salvação, não existe protagonismo, não existe protagonismo humano. Existe necessidade divina. A necessidade daquele que morreu, me salvou, e do Espírito que transforma meu coração. Essa é uma ação sobrenatural. A lei está ali para me mostrar, para dizer, venha por aqui. Eu vou conseguir andar nesse caminho de forma transformadora, verdadeira e evidenciar para as pessoas a partir do momento que o Espírito trabalha. Deus não elimina a sua lei, Ele transforma a pessoa para que ela passe a viver de acordo com a sua vontade. Então, é o Espírito que vai me moldando e vai colocando em mim essa percepção divina de que a lei é uma bênção para a minha vida, senão a lei é um fardo, a lei é angustiante. É o Espírito que vai me fazendo olhar, não, é isso que eu tenho que fazer, porque essa é a vontade de Deus, porque eu me rendi ao Senhor. Mas essa é uma ação do Espírito Santo. A obediência deixa de ser apenas uma exigência externa e torna-se o resultado de um coração renovado pelo Espírito Santo. Dá para entender? Senão, se torna obrigação. E eu vou fazer isso porque o amor de Jesus foi revelado para mim, através do sacrifício. E é o Espírito que vai me fazer olhar para a cruz e ser impressionado pela cruz. E aí, quando eu sou impressionado pelo amor de Jesus, a transformação vai acontecer. O Evangelho não oferece apenas uma lista de comportamentos. O que o Evangelho quer oferecer para a gente? Um novo coração. O Espírito não age apenas reprimindo o pecado, ele cria uma nova disposição interior, capaz de amar aquilo que Deus ama e rejeitar aquilo que destrói a vida. É o Espírito que vai me dar esse olhar de amor daquilo que o Senhor deseja. É esse Espírito que vai gerar em mim transformação. Fica claro isso para você? Fica claro? O que o Senhor quer fazer na gente? O que o Senhor quer fazer na minha natureza? Não tem a ver com comportamentos. Tem a ver com transformação interior. E a gente vai ver isso amanhã, quando a gente vai olhar para o fruto do Espírito, os vários gomos, a gente vai perceber que a gente não alcança esse fruto do Espírito por nossa própria disposição, por nossa própria vontade, entende? A gente alcança porque há na gente uma ação sobrenatural. E nessa ação sobrenatural, eu olho para aquilo que me afasta de Deus e eu vou ter o olhar espiritual, porque as coisas espirituais são compreendidas espiritualmente. E aquilo vai me incomodar. Quando a gente olha para a lista dos desejos da carne, a gente vai percebendo que o Espírito vai gerando na gente essa aversão que eu tenho que ter por aquilo que me afasta. Quando a gente lê, né, e a gente apresentou essa lista, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas. Perceba, a rejeição, naturalmente eu tenho vontade disso, mas a partir do momento que o Espírito trabalhou em mim, eu comecei a rejeitar isso, porque esta ação é uma ação do Espírito. Eu não consigo mudar por mim mesmo.
Eu não consigo mudar um coração que tem ódio. Eu não consigo mudar um coração que é idólatra. Não consigo. Mas para isso eu preciso ter consciência. Foi aquilo que a gente falou no início do programa. Eu preciso ter consciência da minha condição. E a minha condição é de prática constante disso, é o desejo da carne. A partir do momento que eu tenho consciência, eu tenho disposição e o coração aberto para que o Espírito trabalhe. Você entende o que eu quero dizer? Eu preciso perceber que isso me faz mal. E eu pergunto para você, dessa lista de desejos da carne, aonde você se identificaria e aonde você diria assim, eu preciso ser transformado nisso? É inveja? É glutonaria? É ira? É discórdia? É ciúme? É impureza? O que é? O que é? Querido, somente o Espírito pode fazer-nos perceber que às vezes a gente tem essas disposições, mas a gente não assume que a gente tem essas disposições, sabe? Eu vou te dizer, isso pode estar dentro do contexto familiar, isso pode estar dentro de um contexto eclesiástico. E eu quero te convidar. Eu, no início do programa, não fiz aqui a propaganda, né? Dessa revista que pode te ajudar. A obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. É a lição 9. A lição 14, o fruto do Espírito que a gente vai estudar amanhã. Você precisa ser transformado? Não esqueça, peça a sua revista, ela vai te conduzir ao texto bíblico. Ela vai ter aqui um texto para te ajudar no processo de compreensão, mas vai te levar ao texto bíblico. Lembra? Não tem nenhum custo. Você pode mandar sua mensagem por nosso WhatsApp, 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Você também pode ligar para a gente até às 10h30 da noite. 0 operadora 12 21 27 31 21. Todos carecemos da graça, do sacrifício de Jesus e da transformação do Espírito. Vamos abrir o coração. Pai do céu, muito obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado pelo sacrifício de Jesus que nos liberta dessa vontade, dessa natureza pecaminosa, vontade de fazer o que é mal. Obrigado porque o Espírito Santo transforma o nosso ser. Por nossa própria vontade a gente não consegue, mas pelo poder do Espírito nós somos transformados. Por isso nos submetemos à transformação do Espírito. Que a gente se renda a Ele, eu clamo em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e esteja sobre a sua família. A gente se vê amanhã, 7h30, aqui em mais um Escola Bíblica.